Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o clima por aí? Vocês acreditam que aqui esfriou? No começo da tarde estava muito interessante. Um solzinho com garoa e vento. Vento com garoa é quase uma chuvinha, né? Um chuvisco. E como parece realmente que as águas de março, elas mudaram para janeiro, né? Estamos tendo uma sequência diária de chuvas intensas. O solo vai ficando cada vez mais úmido e, principalmente aqui na minha região, a temperatura cai. Toda vez que chove, há uma alteração na temperatura, né? Com chuvas frequentes, o frio volta. O que agrada muito a Shimada. Acho que é por isso que Shimada não sai aqui desse bairro, né? É, o clima aqui é muito agradável para mim. Ah, faz calor em São Paulo? Aqui onde eu moro não tem efeito micro-ondas que nem em bairros mais afastados. Ah, tem alagamento em São Paulo, mas não chove do jeito que costuma chover na Zona Norte e na Zona Leste, né? Tem suas vantagens. Mas vocês estão bem? Eu não consigo saber a proximidade que eu fico da câmera. Nossa, eu devia ter testado o microfone, né? Mas ia ser muito estranho eu ficar aqui segurando o microfone, né? Ai, e fora a parafernália toda que eu ia ter que montar só para ligar o microfone. Eu espero que o áudio esteja bom. Viu, Regina? Hoje, segunda-feira, começa. Não, começa não. Seguimos com a nossa listinha de temas, só que a partir de agora, os temas eles vão ficar um pouco mais complexos, tá? Vão haver uns assim mais leves, diretos, né? Mais simples, porque eles são necessários. Normalmente esses serão gravados à tarde. Isso quer dizer que, embora eu tenha feito, acho que por 2 dias, 3 vídeos seguidos, eu não posso continuar fazendo assim. Eu tenho que manter o vídeo à noite e quando houver um tema mais suave, um vídeo à tarde. Por quê? Porque Shimada tem que terminar o livro, né, gente? O livro. Eu tenho que reeditar todo o livro. Não, do jeito que tá, não é pra ser. A gente obedece, né? Então, para que fique mais simples a compreensão dos temas a partir de hoje, quer dizer, de amanhã, nós precisamos falar do tema de hoje. Antes, porém, acho que foi no último vídeo, eu citei que há um vídeo curto, um short, onde eu peço encarecidamente para quando eu estiver falando errado, alguém me dá um toquezinho, né? Eu já recebi algumas mensagens de pessoas dizendo assim: ai, Shimada, eu não comento os seus vídeos porque eu tenho medo de você.
Como assim? Eu sempre ouço isso, vocês acreditam? Eu não entendo porque as pessoas têm medo de mim, sinceramente. E tipo, eu tô deste lado da tela, não há risco nenhum de eu morder ninguém. Hum. Se vocês não comentam com medo de mim, por favor, né, gente? Não tem por que ter medo. Eu tô me sentindo bicho papão. Então, muito provavelmente por causa disso, é medo ou é respeito? Vai ser ruim se for medo, né? É, não tenho a mínima ideia do porquê alguém possa ter medo de mim. Enfim, eu tenho falado muito errado, né? Pois é. Tô tocando nesse assunto de novo porque eu tenho repetido várias e várias vezes uma palavra essencial na psicologia junguiana, errado, e ninguém me deu nenhum toquezinho. Vocês deixam eu falar errado. Eu espero que quando eu estiver falando errado, vocês compreendam o que eu estou dizendo, né? Não, Shimada não pode falar errado. Porque no que a gente está fazendo aqui, o uso das palavras corretas, com o significado correto, é importante. Por quê? Porque isso tudo vai para o nosso inconsciente. Nós estamos trabalhando a mente, não se esqueçam disso, né? Então, a Shimada não pode ficar falando as coisas erradas. Por favor, me avisem quando isso acontecer, para mim fazer a correção, para mim me atentar mais, né? A Shimada, ela vai ter que amarrar o tornozelo dela com uma cordinha, alguma coisa para ela parar de ficar desaterrando e aterrando, né? É nessas que ela fala errado, enfim. Qual é o tema de hoje, Shimada? A individuação. Shimada falou várias e várias vezes a palavra individualização. E todas as vezes ela não tinha certeza se era a palavra certa, e não era. Eu devia ouvir mais a minha intuição, né? Individualização usada nos outros vídeos tá errado. Individualização é uma coisa totalmente diferente do que nós vamos conversar hoje. Individuação. Na filosofia em geral, a individuação refere-se ao princípio pelo qual algo é identificado como distinto de outras coisas, ou seja, é identificado por sua singularidade e independência. Sim, Shimada está usando colinha hoje porque é um assunto muito complexo, afinal de contas é psicologia junguiana, né? Então, a individuação dentro de qualquer filosofia, ela já possui esse significado, né? Que é o mesmo que vamos tratar aqui. É identificar a singularidade e independência de algo. No caso aqui, nós estamos buscando isso de quem? De quem? De quem? De nós. Vamos ler então a individuação segundo a psicologia junguiana.
individuação é um conceito central na psicologia de Carl Jung, descrevendo o processo de desenvolvimento de um indivíduo único e integrado, onde aspectos conscientes e inconscientes da psique se unem, levando à autorrealização e à totalidade, diferente de meramente ser individualista ou egoísta, focando em ser si mesmo dentro do coletivo. Desculpa. Eu não falei hoje, tá? Desculpa. Já deu para sentir que vocês já ouviram algo muito semelhante em algum lugar, né? Sim, vocês ouviram na filosofia oriental. Aliás, o próprio Jung foi quem disse que muitas das práticas da filosofia oriental no Ocidente não são eficientes, como, por exemplo, a meditação ou o autoconhecimento. Por quê? Porque o estado psicológico dos orientais é totalmente diferente do estado psicológico dos ocidentais. A filosofia oriental, ela foi desenvolvida por milênios, assim, através, sendo mantida através de tradição e cultura. Então, a filosofia oriental, a tradição, a cultura estão tudo intrínseco. O que quer dizer? Faz parte do cotidiano do oriental. Não apenas tradição, não apenas a cultura, mas também a filosofia. Aí, cada povo vai inserir, integrar a filosofia oriental ao seu credo, ou seja, no shintoísmo é de uma forma, no hinduísmo é de outra forma, no taoísmo é de outra forma, em todos os ismos. Algumas coisas não. A filosofia oriental é integrada em determinadas doses, digamos assim, né? Mas aqui nós tratamos da filosofia oriental sem nenhum credo, ou seja, independente da tua crença, aqui tratamos de filosofia, tá? A filosofia é o que a gente aprende através da contemplação, da observação, da experimentação, ou seja, das vivências, tá? Então, assim, não tem por que nenhuma religião se mostrar aversa a isso. Principalmente porque muito do que o próprio Yeshua ele ensinou é muito, mas muito semelhante à filosofia oriental. Não é à toa que a magia tradicional é muito parecida com o pentecostalismo, com algumas diferenças, sim, de comportamento, né? Por exemplo, na magia tradicional não tem doutrina, não tem dogma, essas coisas, mas a nível da relação com a espiritualidade é muito semelhante. Então, aqui nós não fazemos dissensão nem de pessoas, nem de religiões, tá? A partir do momento que estamos aqui buscando a nossa cura através do que? Não apenas do autoconhecimento, mas de conseguir a totalidade da nossa mente,
anulando toda a divisão da nossa mente, a gente não pode gerar divisão. É de dentro para fora, né? Então, a partir do momento que eu quero totalidade para o meu cérebro, isso tem que se refletir no meu comportamento com o coletivo. É disso que se trata a individualização. Individuação. Tira esse LI daí do meio, Shimada. O que você está enfiando esse LI aí no meio dessa palavra, mulher? É difícil usar essa boca aqui, né? A boca da Shimada, ela tem uma língua complicada, é curta, né? A língua da Shimada é curta e presa. Ou ela não consegue pronunciar alguma coisa, ela pronuncia demais, ou ela está duplicando sílabas, né? Eu já reparei isso também. Ah, Shimadinha. Onde que eu parei? Você tirou minha atenção, Shimada. Sim. Nada de discriminação, nada de dissensão, nada de separação, por favor. Tá? Então, veja bem, eu citei isso, porque eu já errei o vídeo uma vez, eu fui interrompida, né? Eu tive que gravar de novo. Eu não sei se eu citei isso nesse vídeo. O próprio Jung, falei, ele apontou a ineficiência da filosofia oriental aplicada no Ocidente. É necessário uma série de mudanças, inclusive no modo de vida, para funcionar. O estado psicológico é totalmente diferente, né? Sabe o que acontece quando algumas práticas da filosofia oriental são usadas no Ocidente com o psicológico do ocidental? Continua sendo condicionamento. Quando não é condicionamento, é modinha. Toda moda é um trajeto de condicionamento, tá, gente? Para quem gosta de moda, fica a dica. Quem segue moda não tem como ser autêntico também, né? Então, assim, tudo o que Jung disse sobre a individuação já existia dentro dos conceitos da filosofia oriental, né? Então, eu vou descontar alto falho. Eu vou destacar, eu falei errado. Eu vou destacar os conceitos principais dentro da psicologia junguiana, tá bom? Da individuação. Ao mesmo tempo, né, eu vou inserir a visão da filosofia oriental. O objetivo é tornar-se o mais completo e autêntico possível, integrando todas as partes da personalidade, que é o consciente e o inconsciente, que está separado, né? Para formar um todo unificado. Veja bem, essa separação que existe entre o consciente e o inconsciente é que acaba se refletindo não apenas no comportamento, em tudo que se relaciona ao indivíduo.
Atualmente, o que está acontecendo? O inconsciente ele está tomando uma proporção muito grande na mente. Daí a pressa. O consciente ele precisa começar a se expandir. O inconsciente precisa voltar para o seu tamanho original e a sua função original, que é o quê? Armazenar memória. Ele passou a ter outras funções que não são destinadas a ele. Sem a divisão, que eu gosto de chamar de véu, né? Eu gosto não é que eu gosto de, eu entendo como metáfora aquele momento que Yeshua, ele deu o último suspiro na cruz e o véu do templo se rasgou. Yeshua foi alguém que conseguiu integrar a sua mente em totalidade. Isso o tornou iluminado. E Buda Shimada? Eu não sei, eu não estudei Buda ainda. Por quê? Porque o livro que fala de Buda não para aqui na minha casa, né? Quando não está na biblioteca de um filho, está no outro. Quer dizer, fica zanzando. Eu não estudei Buda ainda. Desculpa. Eu vou ter que falar mais devagar, tá vendo? Quando eu falo alto, eu acabo falando rápido, eu falo errado. Quando eu tiver a oportunidade de estudar Buda, eu posso dizer, eu estudei muito Yeshua. Yeshua alcançou a iluminação, sim. Ele integrou, ele tirou a divisão. Aquele véu que se rasgou no templo. Rasgou-se o véu, a separação. E a mente dele fechou o ciclo da totalidade. Tipo, é uma pessoa que não precisa mais reencarnar? É uma pessoa que pode trabalhar lá em outros planos? É uma pessoa que pode voltar para a fonte original? Então, óbvio, né, gente? Não é tão simples assim, unificar a mente. Dá para usar o máximo de potencial da mente. Mas não espere que, por exemplo, nessa vida você alcance a iluminação, tá bom? Nem na Índia, nem lá nos países do Oriente, todo mundo consegue essa proeza. Mas alcançar o potencial do uso das capacidades mentais e dos dons de maneira consciente, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que despertaram os dons, mas nem todos, claro, mas elas não são conscientes de como eles funcionam. Quer dizer, é preciso, sim. Porque como é que você vai saber quando é você e quando é o dom? É que nem o dom de profecia, né? Quando é que pode se saber quando é o profeta ou quando é o dom que está se manifestando? Quando é o ego do profeta ou quando é o dom? Sem discernimento, sem se aprofundar, sem estudar, sem autoconhecimento, como é que vai saber? Até mesmo o uso dos dons,
se sentir honrado em possuí-los, que todo mundo possui, se sentir honrado em manifestá-los, é o quê? É melhorá-los. Melhorá-los em que sentido? Permitir com que eles se expandam. Isso só vem com conhecimento, com consciência, né? Como se dá hoje eu tô que tô. Como se dá o processo de individuação? Envolve confrontar e integrar a sombra. O que é a sombra? São os aspectos rejeitados da psique. Aquilo que está reprimido. Reconhecendo desejos, medos, experiências e alcançar um equilíbrio psicológico. Aqui nós não vamos alcançar apenas equilíbrio psicológico, mental no geral, espiritual e tudo mais, ok? Tudo o que está aprisionado no inconsciente é o teu lado sombra. E o trabalho com o lado sombra é muito profundo. E aí, você faz o que com o lado sombra? Você põe fogo nele? Você põe fogo nele? Não. Você tem que aprender a integrá-lo. Integrar o lado sombra com o lado luz. Ai, Shimada, mas eu não vou conseguir fazer isso. Vai, porque a gente vai fazer isso daqui uns meses só, tá? A gente ainda tá na jornada de autoconhecimento. Tá? A gente está adicionando mais a jornada de autoconhecimento. Vamos deixar assim, tá? Mas estamos ainda na jornada de autoconhecimento. A gente só está indo mais fundo, ok? Qual a diferença da individuação e do individualismo? Individualismo não é o egocentrismo, tá? São coisas distintas. Então, diferente de ser egocêntrico, a individuação há níveis de individualismo que levam ao egocentrismo. Há o individualista, há o egocentrista, mas as duas coisas estão interligadas no sentido de uma produz a outra, tá? Excesso da outra, os extremos. Então, diferente de ser egocêntrico, a individuação busca a totalidade, onde o indivíduo se reconhece como parte do coletivo, não isolado dele. Ah, Shimada, mas você vive em isolamento, quem disse? Eu tentei gravar um vídeo antes, por quê? Porque eu não vivo em isolamento, não, assim, eu tento, eu gostaria. Sabe qual é o significado do nome Shimada? Ilha da plantação ou ilha do arrozal, quer dizer, Shima é ilha. Esse nome tem tudo a ver comigo. Eu sou uma ilha, eu gosto de estar sozinha, mas não dá. Não dá. Eu tenho família, né? Então,
eu tenho consciência de que eu faço parte do todo, do coletivo, que eu não sou autossuficiente. Por exemplo, eu sem minha família sou quem? Eu faço parte da minha família, então eu tenho que interagir com a minha família. Por quê? Porque eu estou integrada a ela. O mesmo se dá ao coletivo. Esta é exatamente a parte que não permite com que as práticas da filosofia oriental dê certo no Ocidente. Os ocidentais não têm senso coletivo. Por exemplo, o brasileiro é um povo extremamente solidário, mas isso não significa que ele tenha o senso coletivo. O individualismo e o egocentrismo, eles estão dominando a população global. Isso já não é mais específico de cultura. Apenas aldeias e povoados pequenos que estão livres, né, disso, pelo que parece. Mas, principalmente em metrópoles, individualismo e egocentrismo. O lado yang, o hemisfério esquerdo, se tornando dominante e reprimindo o hemisfério direito e a energia yin. Exatamente este é o ponto. Enquanto o oriental busca a totalidade, não apenas mental, psicológica, emocional, sensorial, ela também busca a espiritual. O ocidental, ele faz as práticas orientais para ser um ser humano melhor. As práticas estão voltadas para si, somente para si. Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ficar mais leve, eu quero alcançar a vida plena, eu quero a cura. Eu. Tudo direcionado para si. Normalmente para o animal, né? Principalmente quando o animal é dominante. Eu faço yoga para manter o meu abdômen de tanquinho. Eu faço yoga para manter o meu corpo sarado. Isso é só exercício, não é yoga. A yoga é como se fosse uma prática meditativa avançada, né? Então, no Oriente, não existe essa consciência tão voltada para si, somente para si. Durante as práticas se percebe que você é parte de um todo. Você não é um. Você está no todo. É como uma célula só não faz o nosso organismo inteirinho. Um glóbulo branco ou vermelho não faz toda a nossa corrente sanguínea, sabe? Ainda assim, nós temos que ter a consciência de que nós somos um único, mas inserido no todo. Como assim, Shimada? Eu não tô conseguindo entender, você tá me confundindo. Tá.
Olha o meu mindinho tortinho. Ah, não é esse que é torto. Ah, lá parece ao contrário, né? Espelhado. Este é o meu mindinho. Olha que bonitinho. Pitititico. Ele é único. Até do outro mindinho ele é diferente, olha. Porque esse mindinho é torto. Tortinho da Silva. É hereditário. Por que fica torto sem nada de apoiar para firmar a mão para pintar, sabe? De tanto fazer isso, apoiar a mão para poder pintar, para escrever, desenhar, o dedo fica torto. Foi assim com a minha mãe e com o meu avô. Então, esse mindinho, ele é tão único que nem igual a outro mindinho ele é. Ele não é igual a esse dedo, nem a esse, muito menos a esse. Ainda assim, ele faz parte dessa mão. Essa mão, ela não é um todo, ela não é completa sem o dedinho. Entenderam? Então, faz de conta que você é um mindinho. O mindinho faz parte da mão. A mão não é completa sem o mindinho. O sistema solar não é o sistema solar sem o planeta Terra. Vocês podem encaixar quantos exemplos vocês quiserem. A questão nem é entender, nem força, tá? Porque a questão aqui não é entender, é elevar a consciência. A Lupita tá roncando. É estranho, sabe o que é estranho? Aliás, esta foi uma matéria, isso que eu vou falar, é uma das últimas matérias que eu tive no final do curso de psicanálise clínica. Veja bem, a individual Tiro L. A individuação busca a totalidade onde o indivíduo se reconhece como parte do coletivo não isolado dele. Há uma questão da formação da psique que muita gente tem uma deficiência nessa formação. Presta atenção, eu não estou falando de deficiência no cérebro. É no desenvolvimento da psique, da mente, do software, em relação à psique, em relação à identidade, à própria identidade. Os ocidentais, principalmente, têm essa deficiência nesse desenvolvimento, que se dá dentro dos 5 primeiros anos, onde ele começa a distinguir quem é ele e o que é as outras coisas ao redor, quem são as pessoas ao redor. Por exemplo, eu tenho conversado muito com meu irmão, né, que ele teve a bebê agora,
Ele está estudando muito. Eu nunca vi um pai tão interessado no desenvolvimento da filha. Ah, já, meu pai. Então a gente tem conversado muito. E aí eu percebi, né, ela já conhece tela de celular. Quando ela percebe a tela, ela foca. E agora ela está começando a fazer careta para a tela. Mesmo que for no inconsciente, ela já está associando que é isso que ela deve fazer diante daquele objeto. Aí eu estava explicando para ele, cuidado com o excesso de tela. Você já está condicionando ela à tela, né? E aí ele estava segurando ela e tirou uma foto onde se percebe algo que não está na sequência de fotos. Na sequência de fotos, ela está olhando para a tela. Nessa foto especificamente, ela está olhando para frente. Aí eu perguntei para ele, seu elevador tem espelho? Isso é um espelho na tua frente? Sim. Eu expliquei para ele que toda vez que uma criança é colocada na frente do espelho, é preciso explicar para ela que tudo que ela está vendo no espelho é o que está atrás dela, ao redor dela. É preciso mostrar, apontar que aquela criança que está na frente dela é ela. Os mais antigos, né, da época da minha mãe, dos meus avós, eles tinham um costume assim, que a criança ela não podia olhar no espelho enquanto não completasse um ano. Alguns diziam que enquanto estivesse sendo amamentado. Cada um tinha um período, né? Mas os bebês não podiam ser colocados na frente do espelho e ver a própria imagem, porque senão ia demorar para falar. Na verdade, há um sentido nisso, mas não é que a criança ela demora a falar. Ela demora a assimilar o que é o que. E nessa demora de processar aqui, ela não vai falar, ela não vai verbalizar. Por quê? Porque ela não entende. Como é que você fala uma coisa que você não entende? Então, assim, muitas pessoas adultas tiveram algum nível de falha no desenvolvimento da psique e da identidade. Não é à toa, por exemplo, que nós vemos pessoas tendo como referência não os pais, mas um personagem fictício. Passa até a se vestir parecido com ele, que nem o Dean Winchester do Supernatural, né? Tem um monte de gente que fica usando o estilo do Dean porque acha ele descolado, né? Acha que se vestir igual ele, andar como ele, ter a postura que ele tem, vai tornar igual, né? Não, não. Vai te fazer parecer um fã. Simplesmente isso, um fã. Cada um é único. Até mesmo o personagem. Só que um personagem é construído com base, pelo menos, em um traço da personalidade do autor, tá?
tem muito do personagem apresentado no ator. Então, não. Nem o personagem, muito menos a aparência dele, né? Que se veste igual, nem a aparência dele. Dá para copiar, não. A falha de identidade, no desenvolvimento da identidade. A pessoa não, ainda não sabe quem é. Ela não está definida. A jornada de autoconhecimento fica um pouco mais complicada, assim. Porque, peraí, eu estou procurando o que exatamente? Eu. Mas quem sou eu para me achar lá dentro? Entende? Ah, não é que precisa fazer um trabalho paralelo ao autoconhecimento, não. O percurso da jornada de autoconhecimento fica um pouquinho mais longo. Por quê? Você tem que achar sua identidade. Da mesma forma que todo mundo que faz o autoconhecimento. Só que a tua, apesar da tua idade, ela ainda não se definiu. Por exemplo, o adolescente. Todo adolescente, inclusive o adolescente que nós fomos, nós tivemos vários estilos. Era a nossa forma de expressão. Continua sendo de dentro para fora. A gente refletia do lado de fora, através do nosso estilo, o que estava dentro. É nesse momento que a identidade, ela realmente é encontrada. De estilo em estilo, de mudança em mudança, de repente, a pessoa se encontra. Ela sabe a identidade dela, não quem ela é, a identidade dela. E tudo aquilo da adolescência vai ficando. E uma pessoa com um novo estilo vai surgindo. Há o grupo que segue o estilo que todo mundo segue, que é o padrão, e há as pessoas autênticas. Parece que vivem numa eterna adolescência, pode parecer, mas é um estilo próprio, ele não é copiado de ninguém, é da própria pessoa, entende? A identidade. No desenvolvimento da psique, ela se encontra com esse momento da formação da identidade. Criar uma criança é muito mais complexo do que se pensa, né, gente? E ainda assim, mesmo conhecendo essa complexidade, a gente não é perfeito, né? Então, normalmente, por exemplo, o egocêntrico, ele tem os olhos muito voltados para si mesmo. Ele é o centro do universo, do mundo, ele é o sol da vida de todos. Ele quer todas as atenções, ele quer aparecer mais do que os outros, porque isso está ligado a uma busca de identidade. Por quê? Porque esta pessoa que se mostra para todo mundo não é ela em totalidade. Não é. Como que eu posso dizer isso? É um personagem. Por quê? Porque como ela precisa da validação, da aprovação, da aceitação, ela vai se transvestir. É tipo um Frankenstein.
ela vai adquirindo comportamentos, hábitos, estilos, vai montando um personagem com tudo isso. Para quê? Para conseguir ser aprovado, aceito, validado. Os egocêntricos não são pessoas autênticas. Estão longe de ser elas mesmas. A individuação, assim como a jornada de autoconhecimento, é um caminho vital. O que significa? É para a vida toda. Quer dizer, quanto mais cedo começar, melhor. Porque enquanto você estiver vivendo, você estará se autoconhecendo, né? É uma jornada de toda a vida que muitas vezes se intensifica por volta dos 40, quando se busca um sentido mais profundo, além das expectativas sociais. Quer dizer, alguns mais cedo, outros mais tarde, né? Mas a partir dos 40, mais ou menos, é quando as pessoas resolvem sossegar, né? A gente aqui fala assim, é quando a pessoa resolve sossegar o facho. Ela se aquieta, ela quer uma vida mais caseira, mais tranquila. De repente ela... Sabe, a fase da mocidade já passou faz tempo. A fase das aventuras, das descobertas. Já se vivenciou, já se experimentou muita coisa. Então, é como se a vida começasse a ficar estagnada. Não tem mais novidade, né? É que nem um clitóris manipulado a vida inteira. De tanto manipular, perde a sensibilidade. Aí, quando a pessoa quer um orgasmo clitoriano, é um custo. Tipo assim, 2 horas manipulando lá para ver se, né? É tipo isso. A vida se torna assim, né? Uma coisa estagnada, dormente. E aí se começa a buscar algo novo, porque como associar uma vida pacata, tranquila, mais caseira, com toda aquela energia que já se teve e não tem mais. É um ledo engano achar que toda aquela energia tinha alguma coisa a ver com as práticas, tá? As energias têm a ver com a fase de vida que se está vivendo, tudo é novidade. Até a mocidade, tudo que é vivenciado é novidade. Tudo será sentido de um modo assim mais intenso. Depois que a gente conhece, é que nem comer jiló. Você come a primeira vez, você acha amargo. Você continua comendo, você se habitua. Você nem percebe mais o amargor, nem incomoda mais, é a mesma coisa, né? Minhas metáforas hoje estão uma coisa impressionante, né? Ai, meu Deus. E aí, também tem a questão do ego, né? Eu não sou mais bonito, bonita como eu era na minha juventude. Eu não pego mais ninguém como eu pegava antes. Eu não tenho mais força, vitalidade como eu tinha antes. E tudo está relacionado, sabe ao quê? A uma praga chamada eu me importo com a opinião alheia. Olha, se vocês puderem pegar um machado e já cortar esse mal pela raiz, façam isso, tá?
a questão de se importar com a opinião alheia. Uma coisa é a mamãe chegar em você e falar assim: filha, você tem certeza que você vai sair com essa roupa? Porque ela tá um pouco assim, passando. Você não acha melhor colocar aquela lá? Isso é uma coisa, tá? Agora, ficar preocupado com o que os outros vão pensar quando olhar para você, quando reparar em você, corta isso, corta. Aí o que minha família vai pensar, o que meu vizinho vai pensar, e quando eu sair na rua desse jeito, que os outros vão pensar, corta isso. Fofa-se o que os outros vão pensar. Que se lasque, que se dane. Não interessa. Importa como você se sente. A tua vida que só você pode viver. Corta esse negócio de ai, o que os outros vão pensar. A pessoa chega na casa dos 40 anos, ela começa a ficar mais preocupada ainda com a opinião alheia. Ai, eu tô com ruga. Você realmente acha que a ruga tá incomodando você? Não. O teu medo das rugas é por causa do que os outros vão ver em você. Vão dizer, ai, ela tá velha, né? Envelheceu. É mais sobre os outros, em satisfazer os outros para que a gente seja aprovado, validado, do que sobre nós mesmos. É totalmente isso. Poxa, é tipo. Eu não sei quando foi isso. Eu tava cheia de calor. E tem uma coisa que eu detesto usar é sutiã, né? E convenhamos, a Chimada secou e ela não vai na academia porque eu detesto academia. Eu faço meu exercício em casa. Mas mesmo assim, existe uma coisa chamada efeitos da idade e da gravidade. Eu já tive os peitos desse tamanho porque eu amamentei. Ele vivia num efeito estufa, né? Estufa, encolhe, estufa, encolhe. Aí, isso já deu uma alteração na pele. De repente, Chimada começa a secar. Isso deu outra alteração. E tem a lei da gravidade, né? O que aconteceu? Os seios ficam assim, claro, olhando para baixo. Eles estão tristes? Não. Eles só não conseguem ir contra a lei da gravidade. Aí eu coloquei uma blusa, que eu tava morrendo de calor, uma blusinha. E tô saindo. E a minha irmã, Penena, coloca um sutiã. Por quê? Tá tudo caindo. Os outros vão rir de você, que tá tudo. Eu tô nem aí. Tô nem aí. Pelo menos tá saudável, né? São meus. Eu não precisei comprar. É meu, é natural. Com saúde. Não tem um nódulozinho, um tumor, nada. Nunca me deu problema, é meu. Deixa eles aqui. Deixa eles ficar do jeito que eles querem, do jeito que eles vieram. Por favor. O que os outros vão pensar? Fofa-se. Né? Aí fica uma coisa linda. Tá chegando os 40 anos, resolve ter crise existencial. Por quê?
ainda não se conhece. Alguns ainda nem definiram a própria identidade. Já conseguiu casa, carro, casou, tem filho, mas ainda não descobriu quem é. Quanto antes começar a procurar descobrir quem é você, melhor, né? No geral, lá foi uma hora de vídeo, desculpa. Eu vou parar de pedir desculpa, tá? Vou. No geral, a individuação é a jornada para se tornar quem você realmente é. É um processo de autodescoberta e integração de toda a psique, tudo que envolve a mente, resultando em uma pessoa mais completa, autêntica e conectada, mesmo enquanto se torna única, ou seja, mesmo que você seja único, você está integrado numa mão, num coletivo, num todo. Mesmo você sendo tão autêntica, você continua parte de uma mão, de um todo. E se você consegue ser autêntico, você consegue ser completo. Não existem pessoas autênticas que não sejam completas. Elas podem ter desequilíbrio, que é o que a gente vai falar dos vídeos a partir de amanhã. É por isso, esta é a introdução, né? A necessidade do equilíbrio, porque há pessoas que já são completas, elas não se dão conta porque está no desequilíbrio, totalmente normal, resolvível, tá bom? A jornada de autoconhecimento é muito bom para as pessoas completas, para quê? Para elas elevarem a consciência de que elas já são completas, porque tem gente que é e não sabe. Por quê? Porque não alcançou a consciência. Tem disso. Tem disso. Então, a nossa jornada de autoconhecimento, que sim, terá pequenas e leves doses de espiritualidade, é inevitável, tá? É inevitável. Não tem como desassociar. Ainda mais se tratando da Shimada. Vocês tiveram a iniciação do processo de individuação. A individuação, ela vai estar o tempo todo nas entrelinhas dos próximos vídeos. A sua consciência de que você é parte do todo e parte do todo. Você é um, mas com todos. Sozinho você não é ninguém. Você não é autossuficiente. Você faz parte de um bando chamado civilização humana. Quer que alguma coisa da filosofia oriental funcione? Quer que a jornada de autoconhecimento funcione? Quer que a individuação de Jung funcione? Você precisa alcançar a consciência disso. Não se force no seu tempo. Eu disse, vai estar nas entrelinhas dos próximos vídeos. Conforme nós formos conversando, você vai tendo mais noção dessa introdução. Mas
O que é individuação? Descobrir a si mesmo. Eu sou eu e eu faço parte desse todo. Eu não sou mais, eu não sou menos. Somos todos iguais. Eu sou único, mas somos todos iguais. Vocês conseguem entender isso? Eu sou único, mas somos todos iguais. Como indivíduo, você é único. No coletivo, você é igual a qualquer outra pessoa. É como tá dito aqui, ó. Quer ver? Ai, tô com fome. Eu quero jantar. Eu quero feijão preto. Aqui. É como tá dito aqui. A individuação busca a totalidade, onde o indivíduo se reconhece como parte do coletivo, não isolado dele. Quer dizer, se você se isolar de grupos do coletivo, seja ele qual for, você não alcança a autenticidade. Se você acha que você é autêntico porque você vive no teu mundinho fechado, muito pelo contrário, é tipo a Shimada. A Shimada, vocês veem ela assim, e pensa, é fácil ela ser assim. Ela vive em clausura, ela vive em isolamento. Não leva isso de modo tão radical. Eu tenho interação familiar, eu tenho interação social, tá? Por quê? Porque precisa. Porque a partir do momento que eu não conseguir fazer isso, eu vou estar doente. Não é? Eu tenho. A maior parte do tempo eu estou em isolamento. A maior parte do tempo. Finais de semana, principalmente, eu não estou em isolamento. Eu estou em interação. Eu doso as coisas na minha vida, entende? Não pense vocês que isso que vocês veem aqui é um personagem, não. Isso que vocês veem é o que a minha família conhece, é o que a minha família vê. Às vezes muito pior do que vocês veem, tá? Como eu estou em público, eu estou na internet, eu até me contenho. Mas eu sou muito piores do que vocês estão vendo. Isso é autenticidade? Não sei, mas tipo assim, é um exemplo, tá? Da pessoa que supostamente seria autêntica. Ela é o que é em qualquer lugar, no meio de qualquer pessoa. Isso é ter consciência de fazer parte do todo. Eu sou eu sozinha e eu sou eu no meio de todo mundo. Do mesmo jeito que eu sou sozinha, eu sou na frente de todo mundo. É isso. É isso. Shimada é isso que vocês veem na frente de vocês e nas costas de vocês. Ela é isso no online e no offline. Isso significa individuação. Quando a pessoa encontra a si mesmo e ela se torna autêntica. Eu sou autêntica? Não importa. Entenderam? Então, tá. Desculpa. Não vou pedir desculpa mais. Foi 1 hora de vídeo. Não gostou? Entra no modo açougueiro. Assiste a prestação. Assiste não, ouve a prestação. Ouve quando estiver ocupado. Nem que seja lavando a louça, o banheiro, não importa. Tá? Ouve.
Não precisa ouvir tudo de uma vez, não precisa ouvir tudo hoje. É quando vocês sentirem, gente, me faz um favor, por favor. Quando vocês acessarem o meu canal, acessa quando vocês sentirem de fazer isso, tá? Não façam isso porque, ai, eu tô inscrito, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que assistir. Aí apareceu a notificação, eu tenho que assistir. Não, não tem nada, tá? Venha ouvir o vídeo quando vocês sentirem de fazer isso. Quando der um estalo assim, eu acho que eu vou assistir um vídeo da Shimada e pronto, tá bom? Tem que ser na ordem, Shimada, de preferência. Depende de você, né? Tem pessoas que gostam de acompanhar vídeo por vídeo, de acordo com que eles foram publicados. Tem gente que gosta de ir pelos temas, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o valor, sabe? Matemática. Então tá, amanhã Shimada volta com o próximo vídeo. Beijos na alma.